divina. Oferecimento Jaeli, a marca da família brasileira. Bom, o carnaval foi suspenso e o retiro das igrejas também, agora em 2021, por conta da pandemia. É sobre esse assunto que eu converso aqui com o nosso convidado, pastor Antônio Fontes. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Alcineia. É sempre uma alegria, um prazer renovado estar com você e também com seus telespectadores. Há muitos boatos em torno da suspensão do carnaval. Além do motivo da pandemia, muitas pessoas também acham que isso é como se fosse um castigo de Deus, uma penalidade, pelo fato de que no ano passado, no carnaval do ano passado, houve alguns fatos que geraram muita polêmica, né? O senhor acredita, pastor, que realmente poderia ser um castigo de Deus? Olha, Alcineia, sem dúvida alguma, aquilo que aconteceu ali na passarela, aquilo foi algo assim de uma extrema gravidade, porque até eu diria, no mínimo, foi uma falta de respeito, uma falta de sensibilidade para com um povo que professa a fé cristã, nas suas várias vertentes, mas que professa a fé cristã. Então aquilo foi algo assim provocativo, algo de muito mau gosto e que sem dúvida alguma é algo que é um desrespeito para com o nosso Senhor, não é? Se isso realmente é uma consequência, a suspensão do carnaval é fruto de um juízo divino, não é? De uma punição divina, eu não posso te afirmar categoricamente. O que eu posso dizer aqui é que as Escrituras nos dizem de forma muito clara de que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, aquilo que o homem plantar, é isso que também ele vai colher. Pastor, a Bíblia fala que o único pecado que Deus não perdoa, não sei se eu estou correta, se eu não estiver me corrija, é a blasfêmia. Isso. Aquele ato que houve no carnaval de 2020, daquela pessoas representando Jesus sendo arrastado por uma outra figura que representaria aí o demônio, né? Uhum. O senhor considera que aquilo poderia ser levado em consideração como uma blasfêmia contra Deus? Olha, a Bíblia fala que o único pecado que de fato para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente precisa compreender qual é a obra que o Espírito Santo realmente faz. É aquela de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado para o qual não há perdão é o fato de alguém não crer e nem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Para isto não há nenhum tipo de perdão. Qualquer um outro pecado, se o homem vier verdadeiramente a se arrepender, a buscar o perdão divino, ele terá, com certeza, o perdão do Senhor. Isso é o que a Bíblia realmente nos fala. Eu não posso fazer uma relação direta daquele fato, embora um fato lamentável, mas eu não posso fazer necessariamente uma relação aqui de que aquilo gerou essa ação de Deus impedindo que o carnaval viesse a acontecer novamente agora. Porque, na verdade, Alcineia, o homem vive num estado de degeneração moral e espiritual muito grande. E isso é uma blasfêmia. Aquilo é tão grave quanto uma pessoa que vive normalmente, mas sem reconhecer a Cristo como o Senhor e o seu Salvador pessoal. Então a gente vive num estado de uma degeneração, de um desrespeito muito grande para com as coisas divinas. E isso, sem dúvida alguma, é algo também muito grave. O senhor acredita, pastor, que a pandemia, com tantas mortes, tantas pessoas em leito de hospital, em São Luís mesmo nós já estamos aí com 100% ocupado, né? Estamos no vermelho no mapa. O senhor acredita que tudo isso também está relacionado à questão espiritual? Olha, sem dúvida alguma, todos esses problemas que acontecem na humanidade são consequência do afastamento do homem de Deus. Na verdade, não era para ser assim. Mas nós sofremos as consequências das nossas próprias ações. E tudo que nós precisamos aproveitar o que está acontecendo hoje com essa pandemia para refletir um pouco sobre a nossa própria vida. Eu acho que essa pandemia ela nos dá uma oportunidade de nos aproximar do nosso Senhor.
de parar para pensar um pouquinho sobre a vida. De rever a relação entre eu e Deus. Exatamente, de rever a nossa relação entre nós e o nosso próprio Deus. Há quantas pessoas que não estiveram hospitalizadas, já entre a vida e a morte, e que tudo o que desejavam era exatamente mais uma oportunidade para viver, para caminhar. Pessoas que já estão saudáveis. Eu espero que estas pessoas tenham, naquele momento de crise, parado para pensar um pouco na vida. Porque quando se fala em vida, Alcineia, geralmente se pensa naquele intervalo entre o nascimento e a morte. Vida seria isso, mas não necessariamente. A vida depois da morte. Então nós temos que pensar que a pandemia ou a Covid, o máximo que ela pode fazer é tirar a nossa vida biológica, pode nos matar, mas ela não tem poder para nos levar para o inferno, vamos assim dizer, para longe de Deus. Então por isso que é uma oportunidade que nós estamos tendo para parar um pouquinho e pensar sobre alguns valores importantes que nós estamos abrindo mão ou negligenciando. A própria família, não é? O tempo que nós damos aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos pais e, sobretudo, o tempo que nós damos para Deus na nossa vida. E valores que foram deixados de lado, principalmente durante festas carnavalescas. Principalmente. Esse período do carnaval, onde nós percebemos de forma mais acentuada toda a malignidade, não é? Toda a imoralidade. A gente vê uma desconstrução ou uma tentativa de desconstruir todos os valores que são valores cultivados, ensinados pelo cristianismo, né? Pastor, um outro ponto que eu gostaria de falar também, a gente já está com o tempo já limitado, mas é sobre também a suspensão dos retiros nas igrejas, né? A pandemia afetou não apenas o carnaval, mas também os retiros. Sem dúvida alguma, nós também que fazemos todos os anos o retiro, e eu, Alcineia, particularmente, sempre participei de retiro. Desde a minha mocidade, a minha juventude, eu sempre participei. Sente falta. Então, e como pastor também, a gente sente falta daqueles 3 dias de convivência. Mas sabe de uma coisa? A gente sente, sem dúvida alguma, mas isso não nos afeta tanto, porque nós temos uma convivência saudável na comunidade da fé. A igreja, ela se encontra, tem os cultos, as reuniões, os encontros que acontecem, de alguma forma nos permite desfrutar de momentos gostosos de comunhão com Deus e com os irmãos. Mas que o retiro faz falta, eu confesso que faz. Vai ser mais ou menos assim, dentro da igreja, com palestras, alguma coisa nesse sentido? Nós no nosso caso, a gente não programou assim especificamente nada, até porque as pessoas estão realmente preocupadas. Nós estamos seguindo aqueles protocolos todos, estamos preocupados com a saúde também das pessoas. Mas tão logo esse quadro pandêmico melhore, nós vamos fazer um retiro fora de época, aproveitar algum outro feriado para a gente reunir a turma e ter esses momentos gostosos de comunhão. E é muito bom isso. É muito bom. Resgatando valores. O quê? Isso é maravilhoso. Eu conversei aqui com o pastor Antônio Fontes sobre carnaval, retiros espirituais, tudo isso que antes fazia parte da rotina já do brasileiro e que agora foi suspenso em função da pandemia. Pastor, muito obrigada pelo bate-papo aqui sobre esse assunto conosco. Que agradeço, Alcineia. A minha oração é que Deus continue te abençoando e abençoando a todos aqueles que te acompanham semanalmente aí. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor. Palavra de vida. Oferecimento Zaeli, a marca da família brasileira.